Boa noite a todos. Essa é uma regravação da palestra da jornada coletiva online sobre autocompaixão e autoestima. Nós tivemos um problema grande na transmissão dessa palestra, então eu estou regravando a pedido das pessoas que, enfim, muitas não tiveram acesso por conta da internet, enfim, conexão que caiu, tivemos muitos problemas técnicos mesmo e por isso estou regravando. É um prazer enorme estar aqui, gostaria de agradecer a você que está assistindo e vamos juntos para o nosso conteúdo, tá? Primeiramente, essa jornada, ela nada mais é do que uma iniciativa, né, que a gente teve devido à situação do Covid-19 que a gente está lidando. Então, essa palestra, né, Autoestima e Autocompaixão, dada por mim, Karen Vogel, psicóloga. Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, eu coloquei aí o site. E estou agradecendo a ICBS Brasil pela oportunidade da gente levar essa palestra e juntamente de todas as palestras da nossa semana, né, da nossa jornada, em cada palestra a gente vai ajudar uma instituição, tá? Então, a instituição que a gente está ajudando com essa palestra de autocompaixão e autoestima é o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, que fica lá em Brasília, tá? Então, quem quiser ainda dá tempo de ajudar, né, e depositar qualquer valor que você puder. Quem não precisa, quem não puder, não tem problema, e quem quiser tá aí na sua tela, né? Deixa eu ver se eu acho que eu não esqueci de dividir a tela com vocês, me perdoem. Então, agora tá aí. Então, lá dos velhinhos, aqui tá os dados do Banco do Brasil, para quem quiser contribuir, quem puder encarecidamente e não se sentir mal de dividir no site, no e-mail da ICBS o comprovante da sua ajuda, ia ser maravilhoso. Quem se sentir à vontade, é claro. Então, o e-mail para você mandar o seu comprovante é icbsbrasilsite@gmail.com. A gente agradece porque assim a gente fica sabendo mais ou menos quanto a gente teve de ajuda para cada instituição, tá? Mas se você não quiser e se sente mal de enviar, também não tem problema, tá? Então, começando a nossa fala de hoje, né, eu queria levar para vocês alguns dos modelos nos quais eu me embasei para fazer essa palestra, né? Então, a primeira delas é a análise do comportamento, a minha primeira grande paixão teórica, né? Depois da análise do comportamento, nós vamos falar sobre a teoria das molduras relacionais, tá? Relational Frame Theory. Eu vou falar um pouquinho da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, que é um modelo americano de terapia, da qual eu trabalho e dou aula, e vou falar também sobre a Mindful Self-Compassion, que é um outro modelo muito importante que vai basear uma grande parte dessa nossa apresentação, tá bom? Então, começando, a gente vai começar da parte básica, que é o conceito de autoestima, né? Então, o que é autoestima? Então, pesquisando um pouco a respeito do que é autoestima, então acho que o grande objetivo dessa palestra foi trazer, na verdade, um olhar, né, do que é autoestima. Autoestima é um conceito que está até bem desgastado, né, na nossa cultura, mas o meu grande objetivo foi pegar um pouco esse conceito e a gente poder olhar sobre esse conceito à luz desses modelos de terapias contextuais ou esses modelos mais modernos de terapias de terceira onda, né? Então, o meu exercício aqui com essa palestra foi pegar um tema antigo e a gente rever esse tema à luz, né, do que esses modelos dizem. Então, eu vou fazer esse exercício aqui, é a primeira vez, né, que eu falo desse conceito baseado nesses modelos. Então, eu vou tentar falar de uma forma bastante didática, porque eu sei que temos aqui espectadores, né, pessoas que estão nos assistindo, psicólogos e não psicólogos. Então, eu vou falar para todos vocês, tá? Então, vou mastigar um pouquinho. Quem já souber um pouco dos modelos vai entender a hora que eu estiver falando e vai conseguir captar. Então, a primeira coisa sobre autoestima, que é universal, a autoestima é um conceito sobre mim, é algo que eu aprendi de quem eu sou.
né? De tanto ouvir, né? De tanto que a gente ouve a respeito de quem somos, a gente, de alguma forma, introjetou esse conceito a respeito de quem nós somos, né? Então, como é que começa, né? Como é que a gente adquire esse conceito a respeito de nós mesmos, né? Como é que começa tudo isso? Então, isso começa lá nos primórdios, né? Onde a gente é pequenininho, bebê, e a gente começa a ouvir das pessoas que a gente convive, aí pode ser pais, podem ser cuidadores, pode ser vó, pode ser irmão, pode ser professores, pode ser colegas da escola. A gente começa a ouvir a respeito de quem a gente é, baseado nos nossos comportamentos, né? Então, por exemplo, se a Karen é uma pessoa que gosta de dormir até tarde, ela pode ter ouvido né, das pessoas que ela é dorminhoca ou que ela é preguiçosa, né? E a partir da descrição do que estão observando a respeito do meu comportamento, eu começo a interiorizar ou acreditar nesses conceitos como verdadeiros. Tá? Então, a primeira parte da descrição desse conceito é importante a gente analisar, que é essa parte ontogenética, né? Que é a nossa história de vida, baseando um pouco esse autoconceito. Então, é importante falar que a autoestima ela é adquirida, aquele conceito sobre mim, eu adquiri socialmente, né? Eu aprendi no relacionamento com as outras pessoas. As primeiras coisas a respeito de quem sou eu é dado através de outra pessoa, né? Isso pode ser maravilhoso, a depender do que a pessoa descreveu, né, de quem somos, e isso pode ser uma completa catástrofe, também dependendo do tipo de coisa que a gente ouviu, né? Então, quem tem história de bullying, por exemplo, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É muito difícil a gente ouvir das pessoas, por mais que não sejam da nossa família, ou que sejam, ou pessoas da escola, a respeito da gente mesmo, e a gente conseguir olhar sem assumir aquilo como verdade. Isso é super difícil de fazer. Em geral, a gente consegue fazer isso em terapia, né? Mas então, voltando, esse conceito sobre nós, né, o que eu aprendo sobre mim, ele é mediado através de uma outra pessoa, né? A variável que a análise do comportamento vai falar da variável ontogenética. Eu aprendo a respeito de mim através de uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser qualquer pessoa na minha comunidade social. Tá? E essa mesma comunidade, ela está inserida dentro daquilo que a gente chama de cultura, né? E essa cultura vai dizer para essas pessoas sociais da qual eu me relaciono aquilo que é certo, o que é errado, o que é indício de ser uma boa aluna ou uma má aluna, uma boa filha, uma má filha, né? Então, tudo isso, os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, os nossos amigos, estão todos, inclusive nós mesmos, estamos incluídos dentro dessa cultura essa que vai começar a ensinar para a gente o que a gente vai ver daqui a pouquinho, os treinos de relacionar, mas é ela que vai começar a dizer o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é pior, né? Enfim, e essa cultura vai, de alguma forma, permear as descrições que a gente ouve sociais daquilo que é certo e errado desses pais, cuidadores, professores, enfim, né? Então, só para a gente se situar em termos de terapia de aceitação e compromisso, a gente está falando daquela partezinha desse modelo que fala do self, né? A ACT fala que esse termo, esse conceito sobre si, ela chama de self, né? Não só a ACT, como outros modelos de terapia também, né? Self é essa parte de mim que eu introjetei como verdade a partir da descrição social daquilo que as pessoas foram falando de quem eu sou. Tá? Então, vejam, isso pode ser uma coisa maravilhosa, depender de quem é a minha comunidade, e pode ser realmente bastante delicado, perigoso e trazer muito sofrimento, a depender também dessa comunidade. Tá? Então, essa é a primeira parte do nosso conceito de autoestima, e aí agora a gente vai para a parte do que a terapia, a teoria das molduras relacionais
nos ajuda a entender a respeito dessa questão da autoestima, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente aprendeu desde pequenininho a fazer isso que a teoria das molduras relacionais chama de treino de responder relacional, tá? Então, eu vou falar aqui de uma forma muito simples, porque de fato é muito simples, é a teoria que é colocada de uma forma bastante complexa, e complexa porque realmente tem uma série de questões importantes. Então, essa teoria das molduras relacionais é a parte filosófica que embasa a arte, né? A terapia de aceitação e compromisso. Então, é importante, quando a gente vai estudar arte, a gente precisa estudar a teoria das molduras relacionais. Então, de uma forma muito sucinta e muito fácil de entender, o que é que esse modelo está mostrando para a gente, né? O que essa teoria está mostrando para a gente? Então, nós fomos, desde pequenos, treinados a fazer relações, tá? Então, eu trouxe aqui coisas da minha casa, muito simples para ajudar a gente nessa descrição, tá? Então, peguei aqui coisinhas da homeopatia que eu tomo. Então, por exemplo, o primeiro tipo de responder relacional que a gente aprendeu é de coordenação ou equivalência, é igual a. Então, vocês estão vendo aqui no nosso slide que tem uns asteriscozinhos em vermelho, tá? Esses asteriscozinhos em vermelho são aqueles tipos de responder relacionais que vão ser importantes para a gente entender a questão da autoestima, tá? Então, que estão diretamente ligados com a questão da autoestima, é isso que eu quero dizer. Tá? Então, por exemplo, nesse estabelecimento de fazer relações, então vou mostrar para vocês como é que a gente aprendeu a fazer e aprender uma relação de equivalência ou de igualdade, né? Então, temos aqui dois frasquinhos de homeopatia, então tenho dois iguais, tem o mesmo conteúdo aqui dentro, né? Eu pedi dois iguais, porque termina logo. Então, eu posso dizer que esse frasquinho é igual a esse, certo? Muito fácil. A gente aprende isso desde pequeno, a gente aprende ainda quando a gente é muito criança, né? Isso aqui é igual a isso. Quando a mãe vê um cachorro, ela fala, olha o au-au, e a criança aprende que au-au é igual a cachorro, né? Então, isso é um treino de estabelecer relações. Muito simples, a gente aprende ainda quando a gente não está nem andando, né? De tão pequeno que a gente é, quando a gente começa a ser treinado para isso. O segundo tipo de responder relacional, eu não trouxe todos nessa apresentação, porque o objetivo não é a gente falar de quadros relacionais, de molduras relacionais, e sim falar de quais são que tem a ver com a questão que a gente está trabalhando, que é a autoestima. Então, a segunda forma de estabelecer relações é via oposição. Então, por exemplo, quente, frio, bom, mal, aí começa gordo, magro, né? Tudo que é oposição. Então, a gente aprendeu os opostos, né? Isso também a gente aprende pequenininho, né? Um outro tipo de relação que a gente estabelece é diferente de, então trouxe outro tipo, né? Então, isso daqui é diferente desse daqui, né? Comparação é um outro tipo de relação que a gente estabelece, maior, menor, melhor que, pior que, né? Temporais, então antes e depois, né? Também. Então, é importante a gente perceber que tanto esses, lembrando que esses asteriscozinhos estão falando da questão da autoestima. Então, a autoestima, quando a gente aprende igual a, principalmente quando a gente não é igual a alguém que, por exemplo, é muito bom no que faz ou tem um corpo muito bonito, né? Essa questão da equivalência, de olhar e se ver diferente, contribui para a questão da autoestima. Eu não sou igual a aquela pessoa que tem aquele corpo maravilhoso. Ao contrário, pode ser em oposição. Nossa, o meu corpo é o oposto daquela pessoa. Ou diferente daquela pessoa, né? E a grande questão aqui, que a gente vai olhar com bastante carinho de agora em diante,
essa forma de estabelecer relações que a gente está chamando de comparação, principalmente, né? Que é esse de maior, menor, melhor, pior, né? Que a gente aprendeu a fazer. E tem um outro que é que a gente chama de temporal, que para aqui, para essa apresentação, e tem outras também que eu não trouxe, mas temporal antes e depois, enfim. Não trouxe todas, eu trouxe as principais que tem a ver com autoestima, tá? Então, dentro desse treino de responder relacional, a gente aprendeu a comparação, né? Então é muito rápido, né? E é muito fácil a gente se pegar nesse tipo de pensar de comparação. Então vocês viram que eu acabei de falar aqui que a comparação é um pensamento, né? Do mesmo jeito que o self, que a autoestima, ela é um pensamento a respeito de mim, né? Então, a gente está falando aqui basicamente de um tipo de evento privado, né, importante, que a gente vai cuidar quando a gente está falando de autoestima, que é do nosso pensar, né? O pensar, segundo a teoria das molduras relacionais, é um tipo de linguagem, a linguagem é a responsável por trazer sofrimento para o ser humano, né? Então, a gente está falando de um tipo específico de linguagem, chamada pensamento, chamada de fazer comparações, tá? Então, quando a gente é extensamente treinado a fazer relações durante a nossa vida, a gente também aprende uma delas, que é se comparar. Então, eu trouxe para vocês aí uma foto de duas pessoas que estão aí nas mídias sociais dando exemplo. Isso daí é um exemplo cultural, né? Daquilo que a nossa cultura está dizendo que é ter um corpo ideal, né? Tem aqueles que vão concordar, tem os que não vão concordar, enfim. Estou só colocando o que a gente vê por aí nas mídias sociais, né? E não importa aqui qual é o nome deles, não é a questão não é esse, não a questão não é a gente julgar, né? Porque daí a gente vai estar de alguma forma contribuindo negativamente para aquilo que a gente vai querer sair, né? Que é o julgamento do outro, mas enfim, a gente está falando do julgamento de si nessa palestra, né? Mas vamos evitar isso. O mais importante nessa minha fala e nessa foto é a gente observar que muitas vezes fica difícil a gente olhar para essa foto e não fazer qualquer tipo de comparação. Às vezes pode não ser nem sobre esse corpo, às vezes pode ser eu estou aqui na minha casa e essa pessoa está ali nessa praia, né? Ou pode ser que eles estejam numa praia X, logo eles têm mais dinheiro do que eu, se a gente não estiver falando de corpo, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer nós somos bombardeados diariamente com fotos e informações culturais a respeito do que é certo e errado, bonito e feio, adequado e inadequado, né? E por isso fica muito difícil a gente ser humano e não ter um tipo de pensamento de comparação, né? É muito difícil. Isso é ser humano, né? Mas uma vez que a gente faz isso de uma forma muito automática e muitas vezes sem consciência, é por isso que eu trouxe essa palestra para nós, né? Porque a partir de hoje a gente pode levar consciência, né? E a gente pode observar isso acontecendo dentro da nossa pele, ou seja, no momento que chega uma foto dessa ou qualquer uma outra foto no seu dia a dia, a gente recebe várias, né? Ou a gente, enfim, até no jornal que a gente vai ler tem mensagens ou imagens parecidas com essa, que é a cultura, né, dando para a gente aqui sinais do que é adequado ou inadequado, enfim. Então, a comparação como um tipo de pensamento, ela vai acontecer. Nós somos extremamente treinados para nos comparar, para, de novo, fazer relações de igualdade, maior, menor, mais bonito, menos bonito, mais gordo, menos gordo, enfim, né? Então, a gente está PhD em comparação, a gente se compara o tempo inteiro. E a grande questão a partir de hoje é que você pode levar consciência para esse padrão de pensamento, né? Por que eu estou falando que a gente deve levar consciência? Porque
esse tipo de padrão de fazer relações e de se comparar liga imediatamente um outro tipo de pensar chamado de autocrítica, né? Então é muito difícil, ou acontece com muita frequência, da gente fazer um treino de comparação, né? E imediatamente a gente não se achar tão bonito, ou não se achar tão incrível, ou se achar menos, e imediatamente não começar, ou imediatamente começar, né, um pensamento a respeito de si mesmo, que eu deveria ser mais aquilo, que eu tinha que fazer mais daquilo, que eu tenho que ir mais na academia, ou que eu deveria comer menos, ou que eu deveria fazer mais, ou deveria fazer menos aquilo. Então, é importante dizer que a gente está falando de pensamentos e a gente está falando sobre levar consciência para isso que está acontecendo quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente recebe uma imagem, uma foto, né? A gente vai se comparar imediatamente quando começa a comparação, quando a gente se comparou. A autocrítica, ela vem meio que sorrateira, né? Lá no pano de fundo, dizendo que a gente tem que ser mais isso ou menos aquilo, tá? Então, lembrando que a gente está falando de um fenômeno para terapia de aceitação e compromisso, chamado de um tipo de evento privado chamado pensamento, e a gente vai precisar, sim, trabalhar com esse pensamento, porque, olhando aqui para esse nosso slide, né, a autocrítica, ela é basicamente responsável, né, por aquilo que a gente faz, né? A gente é o nosso maior autocrítico, né? Então essa é uma chargezinha interessante, né, do quanto as pessoas me julgam e quanto eu me julgo, né? Então, na verdade, a grande questão da autoestima, ela vem desse responder relacional de se comparar e imediatamente de se autocriticar e se julgar em alta frequência, né? Então, não é tanto as pessoas que nos julgam, claro, elas nos julgam sim, é verdade, mas quando a gente é adulto, quando a gente é adolescente, nós somos os nossos maiores comparadores, os nossos maiores autocríticos, né? De tão introjetado que está essa habilidade, porque nós fomos extensamente treinados, lembrando, né? Então, não dá para a gente ser humano e não ter um pensamento de comparação e de autocrítica. Não dá. Isso é impossível. A gente vai se comparar e a gente vai se autocriticar. A grande questão é o que a gente faz com isso, né? E o que a gente faz com isso? A saída mais linda que eu já vi até agora, né, para nos ajudar com essa questão é chamada de autocompaixão. A autocompaixão, ela é um modelo, né, criado pela Kristin Neff, desenvolvido aí em termos de um programa, né, junto com o Chris Germer. Eu trouxe aqui para vocês um resumo, bem resumo mesmo, porque o nosso grande objetivo é apresentar o conceito e fazer vocês pensarem um pouquinho e dar uma saída para essa questão da autoestima, né? Então, vejam, a gente está falando sobre pensamentos na questão da autoestima, certo? Então, veja, como é que a gente pode levar autocompaixão para isso que a gente foi tão treinado, que é se comparar e se autocriticar, né? Então, como é que a gente pode, de alguma forma, utilizar a autocompaixão para nos ajudar nesse desafio que é sermos seres humanos que se comparam e se autocriticam. Então, qual que é a saída? A autocompaixão mostra para a gente 3 grandes competências, né? A primeira delas é ser gentil, a gentileza. Então, por exemplo, eu posso levar para os meus pensamentos de autocrítica, esses pensamentos sobre o meu corpo não ser tão bonito quanto o da outra pessoa, ou sobre não ser tão legal como o outro, né? Todos esses pensamentos, quando a gente se dá conta deles, a gente pode tratá-los, né, com gentileza e com carinho. Afinal de contas, nós fomos treinados, a gente tem um aparato mental, né, que faz a gente pensar milhares de coisas ao longo do dia, e é natural, a autocomparação e a autocrítica são naturais de todos nós.
Mas a gente pode levar gentileza para tudo isso que a gente está observando a partir dessa comparação e dessa autocrítica, tá? Eu também posso ser gentil com as minhas emoções relacionadas com o mal-estar daquela comparação que eu fiz sem querer. A gente faz automaticamente. Vocês comecem a perceber a partir de hoje, a gente se compara muito e é automático, às vezes a gente não se dá conta, né? E a gente precisa levar consciência para isso, para a gente perceber que é algo que a gente faz com muita frequência e um dos efeitos colaterais disso é o sofrimento, né? A gente não se sente bem quando a gente se compara, principalmente porque a gente se compara com sempre que alguém, né, melhor, ou que faz melhor, ou que é mais legal, ou que tem o corpo mais bonito, né? Então, a gente pode levar a gentileza, ao contrário, a gente deve levar a gentileza para esse padrão de pensamento, de autocrítica e de comparação, né? Para isso, a gente pode, né, fazer treinos de observar e vigiar esse padrão acontecendo, né? Então, na verdade, o mindfulness tinha que vir primeiro aqui no slide do que ser gentil. Então, a primeira coisa é a gente observar esse padrão, né? A hora que está acontecendo, de eu me comparar, observar esse padrão de me autocriticar, né? Sem observar e sem vigiar, sem ter essa consciência, vai ser difícil levar gentileza, porque vai ser automático, a gente não vai se dar conta, né? Então, a primeira parte do treino de autocompaixão seria a gente observar e vigiar. A gente se comparando e a gente se criticando. A gente se comparando e a gente se criticando. Tá? O segundo passo é ser gentil com isso que a gente está observando, com o quanto a gente se compara e com o quanto que a gente se critica. Né? Vocês vão, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a ficar até um pouco assustado com o quanto de frequência a gente faz isso. Lembrando que a gente foi extensamente treinado a fazer relações. Né? Então, se comparar é algo que a gente faz desde pequeno. Né? A terceira competência da autocompaixão é aquilo que a gente chama de humanidade comum. Né? Então, que no caso, a compreensão de que todos nós somos humanos, ou seja, todos nós nos comparamos e todos nós nos autocriticamos. E isso nos faz genuinamente humanos. Né? Ou seja, não somos perfeitos, a gente se compara sim, a gente se critica sim, a gente se sente mal sim, e isso faz parte de ser humano, tá? Ser humano também é essa constatação que sempre vai ter alguém melhor do que a gente, né? E a gente se dá conta disso e a gente fica ok, que sempre vai ter alguém melhor, né? Isso também é ser humano, né? Essa constatação de que a gente é falho, de que a gente não tem o melhor corpo, enfim, e que não sei se isso muda tanto assim para sua vida, mas enfim, né? Às vezes para algumas pessoas sim, enfim, mas que ser humano é não ter barriga negativa, ser humano é se criticar, ser humano é se sentir mal, sim, às vezes na comparação, né? E, e isso diz sobre a nossa humanidade, tá? Isso diz muito a respeito de que todos nós sentimos isso, né? Todos nós nos comparamos, todos nos criticamos e todo mundo sabe que lá fora tem sempre alguém melhor, ou fazendo melhor, ou sendo melhor, ou com um corpo melhor. E como a gente vai responder a isso, né? A gente vai continuar se autocriticando, a gente vai continuar se comparando, ou a gente vai continuar se comparando e se criticando e levando autocompaixão para tudo isso que a gente está percebendo, tá? Então, essa é a grande conclusão desse nosso tempo juntos que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: eu posso ter um conceito não tão bom sobre mim, que é o que a gente chama de baixa autoestima, é ruim esse termo, mas é como aparece, por exemplo, nas revistas femininas, né? Eu posso ter um conceito sobre mim não tão bom, uma baixa autoestima, e mesmo assim me tratar com gentileza e cuidado. E quando eu falo aqui me tratar com gentileza e cuidado, não só a mim, mas também para esses conteúdos internos chamados de pensamentos, de comparação e autocrítica, e as minhas emoções de tristeza diante das minhas contatações, nas minhas comparações,
eu posso levar gentileza e carinho para tudo isso, né? Então, eu vou dizer para vocês que quando a gente está, né, a autoestima ela é muito volúvel, né? Tem dias que eu posso estar muito bem sobre mim, porque eu fiz um trabalho incrível, enfim, no dia seguinte pode ser que eu não esteja me sentindo tão bem por algo que eu tenha feito errado, por algo que eu deixei a desejar, né? E vou dizer para vocês que é nesses momentos onde a gente está com a nossa humanidade comum mais ferida ou mais, é, enfim, mal, né? Que a gente pode levar isso que a gente está chamando de carinho e de gentileza que a autoestima, que a autocompaixão está falando para a gente, né? Então, vou te dizer que naqueles momentos onde a gente está com maior baixa autoestima, ou que a gente está com um conceito negativo sobre a gente, é o momento que a gente mais precisa da nossa gentileza, que a gente mais precisa do nosso carinho, né? Que a gente mais precisa tratar esses pensamentos de uma forma consciente, né? Tentando se afastar um pouco desses conteúdos, né? É isso que a gente faz nos treinos de mindfulness. A gente observa o pensamento da comparação e o pensamento da autocrítica e observa com distância. A gente é um grande observador desses pensamentos. A gente não pega carona nesses pensamentos acreditando que eles são verdade, né? Então, essa é a grande habilidade para a gente desenvolver. Essas 3 habilidades, na verdade, quando a gente estiver se sentindo mal com a gente mesmo, pensando mal com a gente mesmo. A primeira é se dar conta daquilo acontecendo, você se perceber se comparando e se perceber se criticando, isso é mindfulness. No momento que você percebe, você pode levar gentileza e carinho e falar para você mesmo, veja, ser humano é isso mesmo, é se comparar e se criticar. Mas a gente pode fazer isso levando gentileza para essa autofala, né? Para esse próprio pensar, para esse pensar sobre si, né? Carinho e gentileza. E lembrar que a gente é ser humano, né? E que a gente vai se comparar e a gente vai se criticar. A grande questão é como que a gente pode, a partir de hoje, reagir a isso de uma forma muito diferente, né? Primeiro com consciência, você está observando aquilo acontecer no momento e depois levar gentileza para tudo isso que você está se passando, para o que está se passando dentro de você. Afinal de contas, você é um ser humano, você foi extensamente treinado dentro dessa questão da comparação e da autocrítica. Então, é natural, né, que isso aconteça. Tá? Então, eu estou colocando aqui, lá no dia da palestra, a gente teve algumas perguntas, né? E eu pedi para as pessoas, a gente teve um problema, não consegui responder por uma questão de conexão. Então, eu estou colocando aqui meu e-mail para quem quiser me escrever ou escrever perguntas, enfim, ou quiser indicação de livros, vai ser uma delícia receber o e-mail de vocês e poder contribuir para que a gente consiga levar mais gentileza e carinho para as nossas habilidades de se comparar e de se autocriticar. Tá? O objetivo com essa palestra não foi falar que a gente não é para a gente nunca mais se comparar e se autocriticar, ao contrário, é para a gente observar que isso acontece e levar carinho e gentileza para quando isso acontecer, tá? Queria deixar o meu grande beijo para vocês, que quero me deixar super à disposição. Eu fiz um exercício aqui de fazer uma leitura da autoestima à luz das terapias contextuais. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, obrigada a todos. Espero que todos estejam bem nesse momento de isolamento social e espero estar juntos com vocês em breve e a gente possa dar beijos e abraços e estarmos juntos novamente. Um beijo bastante grande, fiquem bem. Tchau, tchau.